Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Olá, muito bom dia para você. Hoje é quinta-feira, iniciando mais uma edição do Jornal Abre Aspas, em transmissão simultânea, junto com o Facebook da SP Rio Mais e o Facebook do Jornal Vale. Edição de hoje que conta mais uma vez com a presença do diretor de jornalismo da emissora, José Guilherme Ferreira. Muito bom dia, Zé. Bom dia, Rodrigo. Hoje é quinta-feira, dia 25 de outubro de 2018. E nos destaques da edição de hoje você acompanha a reta final no segundo turno, colocando aí em alerta a segurança durante o domingo das eleições. Jair Bolsonaro diz que pode rever a fusão entre os ministérios da Agricultura e do Meio Ambiente. Fernando Haddad defende reforma bancária e diz que, se eleito, irá aumentar o efetivo da Polícia Federal. Um grupo de moradores de São José dos Campos protesta contra o bloqueio no acesso do banhado. Embraer prevê mercado de 60 bilhões de dólares com a comercialização de novo cargueiro. E pela Libertadores, o Palmeiras leva gols aí nos minutos finais e se complica contra o Boca Juniors. Agora o time do Felipão precisa vencer por 3 gols de diferença para ir para a final. Estes e outros destaques dentro de instantes. Jornal Abre Aspas, nesta quinta-feira, e a gente começa a edição de hoje com o comentário do jornalista José Guilherme Ferreira. Eis a questão. Vamos combinar uma coisa? Que fake news são fake news que devem ser combatidas de todos os lados. Fake news não são só aquelas que prejudicam o meu, o seu, o candidato X ou o candidato Y, e não devem ser propagadas. Não dá mais para ser na base de se ele publica ou publicou, eu também publico e faço a maior publicidade possível. Não venham com mais fake news, por favor, pois agora já existem até fake news sobre fake news. Eleitor, não faça parte desse circo de horrores, de desinformação e maledicência. A mesma história com as pesquisas eleitorais. Ou você acredita nelas, nas estatísticas, ou não. Não dá para sair por aí alardeando sobre os números somente quando eles colocam seu candidato na dianteira. Ah, mas as pesquisas erram feio aqui e ali. Veja naquele estado, o candidato X estava na frente e nos votos ficou de fora. As pesquisas nem citavam aquele outro que levou de lavada. As pesquisas algumas vezes falham sim, algumas vezes por questões de método e amostragem, mas na maioria das vezes elas são bons retratos de um momento e numa sequência podem indicar uma tendência. Por isso, aquele alerta, se a eleição fosse hoje, melhor seria se a eleição fosse agora, pois daqui a pouco, logo mais, os números podem ser outros, para mais ou para menos. Quem gosta de desprestigiar pesquisa é geralmente candidato que não quer que elas mudem quando estão na frente, ou aqueles que estão atrás e não conseguem mover 1 milímetro para cima. E mais, o eleitor pode sim mudar de opinião ainda diante da urna eletrônica, num voto que pode ser um arrobo de última hora. Cada candidato torce para que isso aconteça a seu favor. E como sabemos, a pesquisa fiel, entre aspas, é aquela com todos os votos computados. E vamos então continuar com o tema das eleições nesta reta final do segundo turno. Eleições 2018. O candidato a presidente pelo PSL, Jair Bolsonaro, disse ontem que pode rever o projeto de fusão dos Ministérios da Agricultura e do Meio Ambiente. Está havendo um ruído nessa área e eu sou uma pessoa que estou pronto para o diálogo. Pode ser que a gente não encampe essa proposta realmente. Okay? Eu quero o que seja melhor
para o campo e para o meio ambiente. Candidato, desculpa, Zé, pode. Não, então, ele atende a uma reclamação, né? Porque teve muita crítica a essa questão da unificação desses ministérios e ele dá uma resposta aí para acalmar os ânimos de quem não estava votando nele por causa disso, né? Vamos ver como é que vai ser agora no futuro o governo dele, né? No futuro, ele assumindo aí, se for eleito aí no próximo domingo. O candidato falou também sobre a questão do desarmamento no Brasil. Ninguém apoia o estatuto de desarmamento, onde qualquer um possa comprar arma e andar com ela por aí. Inclusive, isso é para a posse de arma de fogo. Não estamos tratando de mudança no tocante ao porte de arma de fogo. Com escolta de segurança reforçada, né, nesses últimos dias, Bolsonaro também fez um apelo para que seus eleitores não se envolvam em atos de violência nesta reta final. Não aceite provocações. Começou um problema, saia, mude de lugar. Tá? As eleições estão praticamente decididas. Não precisamos entrar na pilha deles. Eles querem criar fatos para tentar nos atingir. E outra, não é questão apenas de briga política. Quem for possível, né? Se a minha palavra fosse realmente mudasse a situação do Brasil, eu gostaria que não houvesse mais violência no Brasil. Agora, pega bem, né, falar isso, né? Não pegava quando falou, né, vamos metralhar a petralhada, né? Agora mudou o discurso. O candidato do PT, Fernando Haddad, defendeu ontem uma reforma bancária para provocar uma redução de juros cobrados de cidadãos e empresas. Em primeiro lugar, desburocratizar a entrada de novos bancos no mercado. É muito burocrático o Brasil para a entrada de novos bancos. Em segundo lugar, estimular as cooperativas de crédito e as chamadas fintechs, que são empresas que emprestam a juro mais baixo do que a rede bancária. E terceiro lugar, sobretaxar os bancos que cobram juros abusivos. Em sabatina na Rádio CBN, no Rio de Janeiro, o Haddad também disse que, se for eleito, vai aumentar o efetivo da Polícia Federal, que passará a combater o crime organizado. Pretendo dobrar o contingente da Polícia Federal, porque as polícias locais não conseguem combater facções que são nacionais. Não é culpa da Polícia Militar ou da Polícia Civil. O problema é que ela não tem condições de enfrentar facções criminosas nacionais. Então, para isso, nós precisamos de uma Polícia Nacional, que é a Polícia Federal. O candidato do PT também falou sobre as críticas que recebeu do rapper Mano Brown em um comício do PT, em que ele estava presente. Mais um que, durante um comício do PT, com a presença de Fernando Haddad, critica, né, o próprio partido junto com os militantes, né? O artista criticou o partido dizendo que, se o PT não está conseguindo falar a língua do povo, perderá as eleições. Haddad disse que concorda com o Mano Brown. O Mano Brown tem toda a razão, toda a razão. Nós temos que abrir o coração para conversar com o pessoal da periferia. A periferia das grandes cidades não votou conosco no primeiro turno. Nós temos que reconectar com esse povo. Lembrando que o Cid Gomes, que é o irmão do Ciro Gomes, também fez uma crítica junto com militantes do PT e tudo mais, foi aplaudido e vaiado, enfim, gerou uma tensão ali entre o partido e o Cid Gomes. Bom, continuando aqui com as informações, na agenda agora dos candidatos ao governo do estado de São Paulo, Márcio França, do PSB, recebeu ontem apoio de 5 deputados estaduais e 3 federais do PSL, que é o partido do presidenciável Jair Bolsonaro. Mesmo com esse apoio, França manteve o discurso de neutralidade nas eleições presidenciais. A eleição de presidente é um voto separado, né? E eu tinha dito isso desde o começo. O meu partido não tem candidato, eu ia ficar neutro, permaneci assim até agora. Eu estou muito honrado em ter o apoio de vários parlamentares eleitos, muitos deles pela primeira vez, não tem nem carreira política ainda, começaram agora, mas, na minha visão, já fizeram a decisão certa de apoiar a mudança em São Paulo. Já o candidato do PSDB, João Dória, reuniu-se ontem com representantes de organizações sociais, as chamadas OASs. Isso no Hospital Santa Marcelina, na zona leste da capital. Essas OASs são privadas, né, e recebem dinheiro do Estado para prestar serviços de interesse público e são muito comuns na gestão de saúde. Dória disse que, se for eleito, vai criar uma agência reguladora para fiscalizar o trabalho das OASs. E permitir que tenhamos as boas entidades
preservadas e aquelas que tiverem deficiência, corrigir dentro de prazos determinados por essa agência reguladora. E, obviamente, afastar entidades que não tenham bons procedimentos. Diz também que nós vamos estimular as organizações sociais para a área da educação, para a área da cultura e a área do esporte também. Um detalhe, ele estava presente, ao lado estava a Joyce Hasselmann, que é uma jornalista do PSL, né, que foi eleita aí com um grande apoio também do Jair Bolsonaro, e aí ela estava junto com ele, foi a mais votada, a deputada mais votada aqui no estado de São Paulo, a federal, né, a mais votada da história da Câmara, enfim. E somente para um contraponto, né, porque alguns deputados apoiaram o Márcio França ontem, do partido do PSL, e a Joyce Hasselmann também estava ali ao lado do João Dória, o Dória que vem também sempre tentando colar a sua imagem com a imagem do presidenciável Jair Bolsonaro. Enfim, coisas de eleições, coisas de política aqui no Brasil. Nós vamos para um breve intervalo, na sequência você acompanha como vai ficar o tempo na região e também as informações regionais. Permaneça conosco na audiência. Retornando com o Jornal Abre Aspas desta quinta-feira, e vamos saber como é que vai ficar o tempo, né? A previsão do tempo aí para toda a nossa região. Quem traz a previsão hoje é a meteorologista da Tempo Vale, a Camila Brasiliense. Muito bom dia, Camila. Bom dia, Rodrigo Fernandes. Após a passagem de uma frente fria pelo oceano, a quinta-feira vai continuar com um tempo bem instável aqui em São Paulo, devido à atuação de áreas de instabilidade aqui na região sudeste. O dia vai ter predomínio de céu encoberto, com chuva fraca moderada a qualquer momento. Hoje as temperaturas vão ficar bem amenas, com máxima prevista de 21 graus na capital paulista e 18 graus na Serra da Mantiqueira. Camila Brasiliense, do Tempo Vale, para o Jornal Abre Aspas. Moradores do Jardim Nova Esperança, situado na região do Banhado, aqui em São José dos Campos, fizeram ontem um protesto pacífico que durou até o começo da noite, né? O motivo seria o fechamento de um acesso ao local feito com manilhas e realizado pela prefeitura. A gente aqui, a gente sabe o direito que a gente temos de moradia. A prefeitura coloca que nós não temos esse direito de moradia. Agora acabou de colocar uma barragem aqui numa das vias nossas de acesso. Eles falam do direito de vir, por exemplo, agora até a questão de socorro vai ficar crítico, porque não tem como passar ambulância mais por aqui. E eles falam que é para benefício de quem? A gente sabe que hoje aqui embaixo existe uma especulação muito grande para que tenha um residencial, algo de rico aqui embaixo. E a gente não quer sair, a gente mora aqui há muitos anos, a gente tem o direito da terra, acima de tudo a gente tem uso capião, tem gente que mora aqui há mais de 50 anos, e eles, cerceando o nosso direito, querem fazer esse tipo de coisa para ver se a gente sai daqui, da forma truculenta, bruta, com violência, fechando rua. A entrevista foi concedida à equipe de reportagem do Jornal Vale. Por meio de nota, a prefeitura informou que o acesso é considerado irregular e o fechamento foi feito por motivos de segurança. Ainda segundo a assessoria de imprensa da prefeitura, a entrada principal da comunidade, que é asfaltada, continua aberta. Sim, eu acho que, mesmo assim, a prefeitura devia ter ter conversado com a comunidade sobre esse fechamento, né? Acho que é muito brutal você fechar uma passagem que toda a comunidade está acostumada a usar, né? Um ciclista foi agredido até desmaiar e acabou sendo roubado enquanto passava pela Avenida São José, em frente ao Banhado, ali na região central, aqui de São José dos Campos, na noite de domingo. As imagens de um circuito interno de segurança só foram liberadas agora. De acordo com a Polícia Civil, a vítima passava de bicicleta quando foi surpreendida aí por um homem que caminhava pela calçada. O homem chutou a bicicleta. E aí lá em cima do vídeo você vê aí que ele começa a agredir o homem, né? Ele foi agredido com pontapés, arrastado pela via, acabou desmaiando. Segundo a família do ciclista, ele foi socorrido por motoristas que passavam pelo local e levado ao hospital. Ele teve perda de memória e foi internado na UTI. A polícia informou que investiga o caso pelo primeiro DP e tenta identificar o autor do crime. Entretanto, até o momento, ninguém foi preso. Um homem suspeito de assaltar uma loja foi morto pela polícia no começo da noite de ontem, no Bosque dos Eucaliptos, na zona sul de São José dos Campos. 2 mulheres comparsas dele no crime foram presas. De
De acordo com a Polícia Militar, 2 homens e 2 mulheres assaltaram um comércio que fica na esquina da rua Sumaré. Pessoas que passavam pelo local acionaram a polícia, que conseguiram prender as 2 mulheres na loja. Os homens conseguiram fugir pelo telhado de uma casa próxima, então foi feito um cerco em volta da residência e o suspeito disparou contra os policiais. Houve essa troca de tiros e um dos homens foi atingido no peito e morreu no local. A ocorrência foi registrada no 3º Distrito Policial e o caso será investigado. O outro homem que fugiu pelo telhado ainda não foi localizado. Desculpa. A Câmara de Jacareí aprovou ontem o projeto de lei que trata de alterações em políticas habitacionais do município. Conforme a proposta, o Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social passa a ser o principal gestor do Fundo Municipal de Habitação. O projeto também destina 25% das vagas do fundo para representantes de movimentos populares. As emendas que tratavam do acréscimo de um representante do SAE, que é o Serviço Autônomo de Água e Esgoto no Conselho, além de aplicação do resultado da licitação de dispensa e inexigibilidade de alienação de bens imóveis, foram retiradas. O texto de autoria do prefeito Isaías Santana, do PSDB, teve a aprovação unânime dos parlamentares na casa. Reportagem do Jornal Vale aponta que, para tentar justificar a criação de um 13º salário e o aumento nos vencimentos para R$15 mil na próxima legislatura, os vereadores de Taubaté eles cogitam abrir mão da verba para o ressarcimento de despesas de viagens oficiais. A medida está prevista na minuta do projeto que acabou vazando da Câmara, né, na semana passada e foi parar nas redes sociais. A proposta de acabar com o ressarcimento dos gastos das viagens para tentar compensar o 13º e o aumento no salário surgiu após o Jornal Vale revelar em julho o escândalo da farra das viagens. Uma série de reportagens mostrou que 14 parlamentares, sendo 13 vereadores e um suplente, inflavam os gastos das viagens para engordar os valores que receberiam como ressarcimento. Apenas para informar que o caso está sendo investigado ainda pela Polícia Civil na esfera criminal e pelo Ministério Público na esfera civil. A minuta, que não é assinada por nenhum vereador, diz ainda que o atual salário dos parlamentares, que é de R$ 8.363,90, abre aspas, situa-se muito aquém do limite considerado justo pela Constituição Federal, fecha aspas. A Constituição Federal, no entanto, ela não usa o termo justo, e sim, ela cita limites máximos. No caso de Taubaté, pelo número de habitantes, o limite máximo atual seria de R$ 15.193,35, justamente o valor citado na minuta corresponde aí a 60%, né, do valor dos salários dos deputados estaduais, que é em torno de R$ 25.300. Caso a proposta seja apresentada e aprovada nos moldes da minuta, a criação do 13º e o aumento nos salários irá representar um gasto a mais de pouco mais de 7 milhões na próxima legislatura. Mas pelo que a gente está acompanhando, pelo menos eles estão dentro da lei. A Constituição diz que eles podem, então, reajustar o salário nesse limite máximo, né? Agora, se é ético ou não, diante de uma recuperação de crise que nós estamos vivendo, enfim, mas cabe aí a gente analisar futuramente, aí, mas esse gasto também acaba sendo complicado também para a próxima legislatura. Mas, como eu falei, ainda eles estão dentro da lei, né? O que diz, o que rege a Constituição Federal. Bom, mais uma vez, os vereadores de Taubaté aí no centro das atenções, né? Taubaté gosta de ficar no centro das atenções. A gente vai para o intervalo rapidinho, viu? Você permaneça conosco na audiência. Muito obrigado por você estar conosco aí. Deixe nos comentários, interaja conosco. É só deixar o comentário aí na transmissão do Facebook da SP Rio Mais e também no Facebook do Jornal Vale. E lembrando também que você consegue acompanhar ao vivo a nossa transmissão pelo portal nosso, o spriomais.com.br. Intervalo rápido, na sequência mais informações. Muito bem, Jornal Abre Aspas na edição desta quinta-feira e vamos falar sobre o mercado financeiro. O dólar terminou ontem em alta pela segunda sessão consecutiva, aí, chegando perto dos 3,75.
Você vai acompanhar agora na sua tela a cotação do dólar. O dólar avançou em 1,33%, a R$ 3,74 na venda. O dólar turismo também teve uma alta aí de 2,60%, vendido a R$ 3,94. E a Bovespa ela encerrou o pregão em queda de 2,62%. Você está acompanhando também aí outras cotações, né? Você vê aí na sua tela outras cotações da moeda aí durante o dia de ontem. Muito bem, esse é o mercado financeiro. E ontem nós noticiamos aqui a certificação que a fabricante brasileira Embraer conseguiu da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, para o início da comercialização de um cargueiro, que é o KC-390. E a expectativa da companhia brasileira é de um potencial de mercado para o novo modelo aí de 60 bilhões de dólares. Ela já tem alguns países já que estão na mira aí para comprar, para comercializar esse cargueiro, e já tem a FAB, que é a Força Aérea Brasileira, também já comprando vários modelos desse cargueiro aí, que é o maior avião já fabricado pela Embraer. Bom, quem vai trazer esse destaque, né, desse potencial de mercado da Embraer é o editor de economia do Jornal Vale, o Xandu Alves. Muito bom dia, Xandu. Olá, pessoal, o jornal abre aspas. A Embraer tem mercado potencial de 60 bilhões de dólares para a KC-390. O mercado potencial para o cargueiro KC-390 da Embraer gira em torno de 60 bilhões de dólares para a próxima década. Segundo a estimativa da fabricante, a aeronave de transporte multimissão disputaria um mercado de 700 aeronaves, que pode ser ainda maior. Cada KC-390 custa cerca de 85 milhões de dólares. Atualmente, voam no mundo 2.700 aviões da mesma categoria do KC-390. A idade média desta frota é de 31,5 anos, o que sugere uma substituição nos próximos anos. O principal concorrente do KC-390 é o C-130 Hércules, da americana Lockheed Martin, que hoje domina o mercado. A Força Aérea Brasileira comprará 28 KC-390 para trocar a frota de C-130. O contrato é de 7,2 bilhões de reais. Isso mostra o potencial de mercado que a Embraer enxerga com o novo cargueiro multimissão que foi certificado pela ANAC na última terça-feira. É isso, um grande abraço. Xandu Alves para o jornal Abre Aspas. Então, o Jornal Vale traz também na mesma página dessa reportagem uma notícia que a Embraer deve fazer uma nova joint venture para a comercialização desse avião. E nessa joint venture a Embraer teria a maioria, né? Também no destaque do Jornal Vale está a reabertura da licitação para a compra do kit escolar aqui em São José dos Campos. O governo do prefeito Felício Ramute, do PSDB, precisou reabrir a licitação referente ao ano letivo de 2019 aos alunos da rede municipal de ensino. A Prefeitura de São José ela havia aberto a concorrência para definir os 21 itens da lista, mas no fim conseguiu adquirir apenas 11 deles. Não obteve sucesso para comprar outros 10 produtos que foram considerados imprósperos, ou seja, um termo usado quando todos os lances ficam acima do valor do edital. Em nota, a Prefeitura afirmou que a licitação visa garantir que os alunos comecem o próximo ano letivo com todos os itens à disposição e que a Secretaria de Educação e Cidadania já tem em estoque o material para atender as crianças do ensino infantil. A nova concorrência, no formato de pregão presencial, tem a abertura dos envelopes marcada para o dia 6 de novembro. O kit será entregue aos alunos do ensino fundamental e também do EJA, né, que é a Educação de Jovens e Adultos, no começo do ano que vem. Uma auditoria feita pelo Tribunal de Contas da União aponta que o país tem pelo menos 12 mil obras paradas. Essa informação é do ministro do Tribunal, o Bruno Dantas. Segundo o ministro, uma auditoria da Corte apontou que 30% de 40 mil empreendimentos espalhados em todo o Brasil estão paralisados. Os números integram uma auditoria do tribunal e que ainda será votada pelo plenário da Corte. As obras paradas serão tema de uma reunião que ocorre hoje entre os ministros do tribunal, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, e integrantes de tribunais de contas estaduais.
A polícia de Nova York investiga na manhã de hoje um pacote suspeito enviado ao ator Robert De Niro. Segundo a rede TV norte-americana CNN, o pacote é semelhante aos enviados à ex-primeira-dama Hillary Clinton e ao ex-presidente Barack Obama, que foram interceptados aí pelo Serviço Secreto americano. Ontem, pacotes com dispositivos que aparentavam ser explosivos foram mandados também para diferentes personalidades. O edifício onde está a sede da TV CNN em Nova York também foi esvaziado, após funcionários chamarem a polícia ao receberem um pacote suspeito e também um envelope com um pó branco. O pacote enviado a Hillary Clinton foi encontrado ontem à tarde e o endereçado a Obama na manhã de hoje. As correspondências não chegaram a ser entregues. Já o da CNN foi encontrado na caixa de correio da emissora. O prédio onde funciona a empresa foi desocupado pela manhã. 2 jornalistas apresentavam um jornal ao vivo no momento em que o alarme de perigo foi ativado. O vice-presidente Mike Pence condenou os atos de violência e os chamou de desprezíveis e covardes. Ele também disse que os responsáveis serão levados à justiça. Em um evento de campanha, a ex-candidata Hillary Clinton disse que a família dela está bem e agradeceu ao Serviço Secreto norte-americano por ter impedido a entrega dos pacotes. Então, essa intolerância que não está aqui só no Brasil, está no mundo inteiro, eu recomendo aí a leitura do editorial do jornal Vale, intitulado "E a bomba está armada". Nos Estados Unidos, divisão do país e discurso de ódio é materializado com ameaças de bombas. Lição para nós? Muito bem, editorial assinado pelo Guilherme Codazzi, que é o editor-chefe do jornal Vale. Bom, mudando de assunto, vamos falar de esportes. E falar de esportes do primeiro jogo aí da semifinal da Libertadores. Tá complicado para o Palmeiras, Vai ter que ganhar e ganhar, no próximo jogo, Vamos com a informação do Douglas Cruz. Bom dia, Douglas. Bom dia, Rodrigo, Zé, aos internautas que nos acompanham aqui na SP Rio Mais e também no jornal O Vale. Vamos conferir as principais informações esportivas desta quinta-feira. Bom, hoje com certeza vamos falar de Libertadores. Ontem, em um jogo eletrizante, o Palmeiras foi derrotado no jogo de ida da semifinal. O jogo aconteceu contra o Boca Juniors no estádio da La Bombonera, lá em Buenos Aires, na Argentina. É o mítico estádio da La Bombonera, que é muito difícil os times brasileiros ganhar lá, e essa profecia aí se cumpriu ontem mais uma vez. Bom, vamos falar do jogo. O time de Filipão foi muito fechado jogar contra o Boca Juniors lá na La Bombonera, adotou uma postura totalmente diferente do que geralmente faz fora de casa, visto que ainda não tinha perdido nenhum jogo fora de casa e, ao contrário, tinha ganhado todos os jogos. Desta vez o time de Filipão foi muito fechado para lá, parecendo que queria até um empate, e estava conseguindo, viu? Estava levando 0-0 até os 30 minutos do segundo tempo, mais ou menos, quando um jogador saiu do banco e mudou o ritmo da partida. Benedetto, centroavante atleta do Boca Juniors, entrou e decidiu a partida. Em seu primeiro lance no jogo, fez um gol de cabeça num escanteio, abrindo o placar para o Boca. No lance seguinte, ele virou e fez um giro muito bonito para cima do zagueiro Luan e abriu 2-0 no placar, decretando então a vitória no jogo de ida da semifinal da Libertadores por 2-0 para o Boca Juniors. O Palmeiras está eliminado? Ainda não. O jogo de volta acontece na quarta-feira da semana que vem, aqui na Arena Palmeiras, e o Palmeiras tem que ganhar de 2-0 no mínimo para levar aos pênaltis. E complica ainda mais a vida do Palmeiras se o Boca Juniors fizer um gol. Porque na Libertadores ainda vale aquela regra do gol fora de casa. Então, se o Boca Juniors fizer um gol, o Palmeiras tem que fazer 4 gols para se classificar, conseguindo um placar de 4-1, que é muito difícil. Vamos ver aí como o Palmeiras se sai na semana que vem. Ontem também tivemos jogos da Copa Sul-Americana. 3 times brasileiros entraram em campo ontem. Vamos falar então do primeiro, o confronto entre brasileiros. Bahia e Atlético Paranaense se enfrentaram na Arena Fonte Nova, lá em Salvador, e quem saiu na frente foi o Atlético Paranaense. O jogo mais uma vez teve o VAR criando polêmica e o árbitro de vídeo, pois o Bahia teve 2 gols impedidos. Um gol o árbitro de vídeo deu falta e o outro deu impedimento, o que enfureceu os jogadores do Bahia.
mas segundo o juiz estava certo, a gente não pode julgar, porque o VAR ainda é interpretativo, né? Depende da interpretação do juiz. Pois bem, o Atlético Paranaense então leva essa vantagem de 1 gol para o jogo dentro da sua casa nas quartas de final, onde pode eliminar o Bahia. O Bahia tem uma missão mais difícil, que é de ganhar de 2 gols de diferença do Atlético Paranaense para se classificar para as semifinais da Copa Sul-Americana. Outro time brasileiro que também jogou ontem pelas quartas de final da Copa Sul-Americana foi o Fluminense. O time enfrentou o Nacional do Uruguai em seu estádio, Newton Santos, ali no Rio de Janeiro, e o jogo foi 1-1. Mais uma vez o VAR, o árbitro de vídeo, entrou em ação num gol de cabeça de gol, no primeiro gol do Fluminense. O juiz não ia validar o gol, mas depois de muita reclamação dos jogadores do Fluminense, o juiz decidiu validar o gol através do árbitro de vídeo. Mas isso não adiantou muito, viu? No final do jogo, aos 43 do segundo tempo, o Nacional acabou empatando o jogo e complicando a vida do Fluminense, visto que tem a vantagem do empate para o jogo de volta lá no Uruguai. Agora uma nota triste para os amantes do futsal. O maior jogador de todos os tempos, Falcão, anunciou o seu fim da carreira na seleção brasileira. O jogador anunciou isso essa semana em suas redes sociais, onde disse que sua última aparição pela amarelinha vai ser nesse domingo, dia 28, em amistoso contra o Paraguai. O jogador tem uma carreira muito vitoriosa, onde tem vários títulos de melhor do mundo, é considerado por quase todos os especialistas como o Pelé do futsal. E só pela seleção brasileira, para você ter uma noção, foram 20 anos de carreira, 399 gols, 2 Copas do Mundo e 11 Grand Prix de futsal. É muita coisa, né? Então, infelizmente, Falcão está se despedindo da seleção brasileira. Muita sorte aí ao nosso craque no seu fim de carreira. Por hoje é só. Rodrigo, Zé, volta amanhã com mais informações da preparação dos times do Campeonato Brasileiro para a rodada do fim de semana. Aquele abraço. Douglas. Opa! Aquele abraço, Douglas. Muito bem, muito obrigado. O Falcão, que é um grande ídolo, aliás, ele popularizou, né, o futsal aí. Uma pena, mas também precisa descansar, né? O joelho parece, né, já não é mais o mesmo, né? O mesmo garoto, o mesmo jovem. E sobre a Libertadores, o tal do Benedetto, né? Que, aliás, o Benedetto, ele saiu do banco, deu a vitória para o Boca Juniors. Tem a informação aqui que ele fez 2 gols no Palmeiras, né? Fez dois no Palmeiras aí, e ele não marcava pelo Boca há 339 dias, é isso mesmo. Há 339 dias ele não marcava e foi marcar justamente contra o Palmeiras. Mas o que é mais legal são os memes que circulam na internet, né? Como dizia minha mãe, mas será o Benedetto, né? Aparece lá o Felipão com aquela cara. Outro meme também que é engraçado pra caramba, muito engraçado, é Bom Dia Palmeirense. Dormiu Benedetto, né? Enfim, o palmeirense agora vai ser zoado durante todo o dia de hoje, aí, mas tá valendo. Próximo jogo, então, é ou ganha ou não ganha, né, Douglas? Tem que ter pelo menos 3 gols aí de vitória para poder passar para a final aí, mas que a gente se diverte mesmo. Talvez o palmeirense não esteja tão se divertindo assim, mas clima esportivo, né? O espírito esportivo tá valendo aí. Vai chover mensagem na sua... Aguenta agora os comentários da turma dos palmeirenses aí. Muito bem. Paz, viu? Paz, estou brincando, é brincadeira. Mudando de assunto um pouquinho, Zé, hoje continuam as atividades da Semana Cassiano Ricardo e ontem nós tivemos uma série de atividades com homenagem, né? No auditório do Museu Municipal. E foi isso mesmo, né, Zé? Você acompanhou lá? Então, eu estive lá para ver a entrega do troféu à senhora Ângela Savastano, né? Uma cientista social e folclorista, criadora do Museu do Folclore aqui de São José dos Campos, né? Teve também uma apresentação litero-musical com fragmentos da obra de Cassiano Ricardo, né? E você está vendo um trechinho também aí, né, dessa apresentação? Isso. E depois depois a palestra do jornalista Luiz Otávio de Lima, autor do livro 1932 São Paulo em Chamas, né? Onde ele relacionou a obra, ele e o nosso jornalista Júlio Ottoboni, eles relacionaram a obra Martins Sererê ao movimento de 32. Né? Foi uma grande festa e a Ângela Savastano diz que ela era guardiã do seu troféu, porque generosa, ela ofereceu o seu prêmio a todos da equipe e a todos os cidadãos de São José dos Campos.
Ainda quando a gente tinha a rádio, ela esteve aqui também, uma simpatia em pessoa. E tem história, muitas histórias, né, para contar, a Ângela. Muito bem, merecidíssima essa homenagem. A programação continua hoje com uma apresentação de músicos e poetas joseenses do álbum Os Sobreviventes, que é uma homenagem à obra de Cassiano Ricardo, lançada em 2016. A apresentação será no Teatro Municipal a partir das 8 horas da noite. Lembrando que a programação completa está lá no site, né, da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, o fccr.sp.gov.br. Também você pode procurar, pesquisar no Facebook, Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Lá no Face também tem a programação da Semana Cassiano Ricardo. Esse livro do Cassiano, Os Sobreviventes, foi recentemente reeditado pela Fundação Cultural. Uma obra bastante importante de Cassiano Ricardo. E a oportunidade, então, hoje, 8 horas da noite, no Teatro Municipal. Eles recomendam também que você retire o ingresso um pouco com antecedência, tá? Então, tem a questão da lotação, é de graça, mas tem a questão da lotação do local. Então, se você conseguir antes retirar o ingresso com antecedência para ter o seu local lá, o seu lugar garantido. E aproveite, né? Participem, aproveite que essa semana está recheada de muita cultura aqui para a cidade. Zé, mais uma vez, obrigado. E a gente encerrando aqui, agradecendo mais uma vez, uma ótima quinta-feira. Obrigado, Rodrigo, até amanhã. Obrigado pela sua audiência, você que nos acompanhou pelo Facebook da SP Rio. Mas deixa eu só mandar um abraço aqui, né? Teve o pessoal comentando aqui, a Neide Pereira, o Everton Correia e a Cristina Souza, alguns dos que já se manifestaram aí. O Everton mandando um abraço aí pra gente. Muito bom dia, Everton. Obrigado, viu, pelo seu comentário. Enfim, outros tantos aí que também curtiram aí, Walter Assis, Ângela Maria, Elizabeth, Joel Veloso, Sandro Molines, enfim, Denizete Rezende. Pessoal que durante a transmissão vai curtindo, vai comentando, continue interagindo conosco, participando. Lembrando que esse conteúdo permanece na íntegra no nosso site spriomais.com.br. Uma ótima quinta-feira para você, a gente se encontra amanhã.